es mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e eu vou ler para vocês o versículo 8, que a palavra fala assim: Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Deus manda avisar para você que essa semana Ele está abrindo uma porta que vai ser um diferencial na sua história. É uma porta grande. E não entristeça o teu coração diante das portas que se fecharam, porque as portas que se fecharam na sua vida fazia parte do propósito de Deus, do processo que você tem enfrentado e do processo que você tem vivido. Tem hora que bate uma frustração porque você cria uma expectativa, você ora, você busca. E aí você fica aguardando e vai passando o tempo. Você ora durante dias, os dias viram semanas. Você ora durante as semanas, viram meses. Você ora durante os meses, viram anos. E aí você só vê portas se fechando. E você não entende. Tem porta que Satanás fecha, mas tem porta que Deus manda fechar. E tem portas que ele permite ser fechada, porque o propósito dele é maior. Então a gente tentar compreender o que Deus está fazendo é meio complicado. É mais fácil, muitas vezes, a gente tentar aceitar o que ele está fazendo, que a caminhada se torna mais leve. Quando você tenta achar resposta para tudo que você não vai conseguir, você começa a entrar numa neurose. E aí você começa a ficar neurótico com a situação que você está vivendo, com o cenário que você vive. Começa a te criar uma ansiedade diante do futuro. Você começa a ficar neurótico com o teu passado. Aí você começa a entrar numa depressão. Aí você vai criando situações e criando situações que só vai te trazendo problema. Aí você se estressa com o dia de hoje. Você começa a viver o agora durante os dias. Todo dia que você levanta, você vê que a porta está fechada, a porta não abre. As portas continuam fechadas, você começa a criar um estresse. Então Deus manda falar para você: acalme o teu coração, porque eu não perdi em momento algum o controle da sua vida, da sua história, dos seus negócios. Eu estou por dentro de tudo que está acontecendo. Então teve portas que se fecharam na sua vida porque era encerramento de ciclos. E Deus precisava fechar. Tem portas que iam ser nocivas na sua história. Não fazia sentido algum ficar aberta diante do que Deus estava trazendo. E Ele manda falar para você que essa semana Ele está abrindo uma porta ao qual ninguém vai conseguir fechar. Não vai ter levante do inferno, não vai ter fofoca, não vai ter perseguição, inveja. Não tenha medo, porque a porta que Deus está abrindo é um diferencial no seu cenário, na sua vida, na sua história. E Deus está abrindo essa porta essa semana para te dar uma grande vitória. Então confia no trabalhar de Deus, confia na sua caminhada com o Senhor, confia na vida que você tem com o Senhor. Tem pessoas aqui que já estão há anos caminhando com Deus, debaixo de provação, mas caminhando também, carregando promessa. E Ele manda falar para você: vou cumprir tudo aquilo que eu tenho te prometido. Tudo. E tenho te dado inúmeros livramentos que você não tem percebido. Teve portas que foram fechadas na sua vida que foi grande livramento. Agradece. Que você está achando que, sabe, pequei, fiz algo errado, não sou merecedor. Por que fechou? Não era para ser desse jeito. Só que Deus manda falar para você: fui eu que fechei e era livramento para você poder ter grandes vitórias. Porque Deus contempla tudo, Ele sabe tudo. E agora Ele está abrindo uma porta na sua vida que não será fechada mais. Ninguém terá poder para atrapalhar a sua caminhada. Ninguém terá poder sobre a sua história, sobre aquilo que Deus já decretou, determinou, já falou que vai colocar na sua mão. Não dê força para o inimigo, não. Caminhe com a sua cabeça erguida. E agradece. Aí você vai falar assim dela: mas a porta era maravilhosa. A porta que se fechou era algo que eu gostava. A porta que se fechou era algo assim, sabe, que se eu te contar,
Você não vai acreditar. Só que o que Deus está trazendo para sua vida não se compara com o que você perdeu lá atrás. A porta que Deus está abrindo é algo tão surreal na sua vida que vai te criar tantas oportunidades novas que você não vai nem lembrar dessa porta aí que você acha supostamente que é maravilhosa que você tinha antes, que foi fechada. Você não vai nem lembrar disso. Então deixa Deus trazer o que Ele tem para trazer para sua história. Ele sabe o que está fazendo. Deus tem coisas grandes para entregar para o teu povo, irmãos. O povo é que não exerce fé. Se sente pequeno demais, se sente, sabe, não merecedor das bênçãos de Deus. Eu já expliquei para vocês, eu quero, eu recebo e eu mereço. Você tem que se sentir merecedor para receber. Quando você não se sente merecedor, o que Satanás faz? Toma de você a bênção. Todas as vezes que você não se sente merecedor de receber algo de Deus, Satanás traz os adeptos dele e você vai lá e perde. Porque você perde força para poder receber. E Deus tem que fortalecer a nossa fé todo santo dia. A nossa fé, ela se fortalece em ouvir a palavra do Senhor. Você tem que ouvir todo santo dia. Porque senão você enfraquece na sua caminhada, porque as lutas são muito grandes. Mas Deus sabe recompensar a nossa caminhada. Ele sabe recompensar portas que foram fechadas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então ele manda falar para você, tudo aquilo que estava te causando dor, eu tirei. Teve portas aí que você, aos teus olhos era maravilhosa, mas daqui a pouco ia te causar uma dor tão grande. Ia te causar um prejuízo tão grande que daqui a pouco você vai entender o que Deus está falando nessa palavra para você. Que antes que você passasse por um processo que você não iria suportar, Deus fechou a porta. Porque era algo que ia te causar uma dor assim tremenda, que você não ia conseguir suportar. Você ia desenvolver câncer. Podia te dar até uma metástase nessa situação. Você não ia aguentar. Deus foi lá e fechou para te dar um grande livramento. Só que a porta que Deus está abrindo essa semana para você não se compara com o que você perdeu. Não se compara. Então tem hora, irmãos, que é melhor nem indagar nada, sabe? Com o Senhor, não é hora de questionar nada. Nós temos que deixar Deus fazer as coisas do jeito dele, porque tem hora que a gente não entende o que Deus está fazendo e a gente não entende a maldade como que está ao nosso redor. Como que está sendo arquitetadas as armadilhas. Porque a gente, muitas vezes, dentro da nossa inocência, a gente quer o bem de todo mundo, Deus ensina a gente a amar o próximo, independente de qualquer coisa, e aí você está caminhando para um laço que você não sabe. Então acalma o teu coração, porque o que está chegando para você é coisa grande, que vai alegrar, que vai agregar o seu cenário, que vai te trazer aí uma grande oportunidade. Eu não sei o que você precisa no seu cenário, eu só sei te falar que é coisa grande. E é uma porta que ninguém vai conseguir fechar, por maior que seja a inveja. Você vai estar de posse de vitória. E na hora que perguntarem para você, nossa, como que foi que você conseguiu essa porta? Você vai falar, foi o Deus que eu sirvo, que abriu para mim. E essa porta é minha e ninguém vai fechar. Porque vão ver você de posse de vitória. E você tem que confiar no Senhor. Então deixa Deus agir na sua história. Não entristeça teu coração. Não lamurie. Não lamente a porta que se fechou, porque era livramento. Os demônios são extremamente organizados, irmãos. Existe uma hierarquia no inferno. Os demônios sabem trabalhar. Os demônios sabem montar situações e colocar a gente, sabe, em embaraços que fica difícil de sair. É só Deus para estender a mão e arrancar a gente lá de dentro. Satanás era Lúcifer, um anjo lá, regente. Estava do lado de Deus lá. Via todo o governo, todo lugar lá que Deus vivia, que a gente não tem noção do que é, né? O plano espiritual. Ele estava lá, bem tratado por Deus, criação do Senhor. Estava ali com uma incumbência muito grande, ele era regente. Toda a parte musical lá era ele que cuidava. Mas tinha uma lábia de político. Ele conseguiu convencer 1/3 ali, de todos os anjos que estavam ali. Quando Deus mandou ele vir para essa terra, que Deus tirou ele de lá, que ele não era digno de estar na presença do Senhor,
depois de toda a maldade que ele causou, o orgulho fez ele cair, pessoa orgulhosa, altiva, ele trouxe junto com ele 1/3 da parte dos anjos de Deus, da criação do Senhor. É inteligente. E tem muita mente aí que está conectada com ele. Porque ele sabe chegar no homem. Ele sabe aguçar a vaidade humana. Ele sabe movimentar o coração do homem para fazer maldade. Porque nós somos a semelhança do Senhor. Satanás não é. Quando ele era Lúcifer lá, eu não sei a aparência que ele tinha, mas ele não tinha a semelhança do Senhor. Nós temos a semelhança de Deus. Deus deve ter essa semelhança nossa aqui, física, que a gente vê. A gente não tem noção de como que ele é, né? Porque ele é um espírito, mas a gente tem a semelhança dele. Pode ser que a nossa mente seja uma mente semelhante à dele. Não o nosso físico em si. Porque nós temos um espírito. Então pode ser que a nossa mente, eu creio nisso, que a nossa mente, ela é a semelhança do Senhor. Que o nosso coração, ele tem que estar, que a nossa mente tem que estar conectado com Deus. A nossa conexão com Deus é através da nossa mente. Não é através desse coração aqui. Isso aqui é um músculo que bombeia sangue para o corpo. Se ele parar de bombear sangue para o corpo, a gente morre. Tem gente que tem a parada cardíaca, dá aquele choque, ou faz movimentos com as mãos, o coração começa a movimentar de novo, ele começa a trazer sangue de novo, porque tem que circular sangue, senão a gente morre. Mas tem hora que o coração para de funcionar, é a hora que o corpo não funciona mais. Então, a gente precisa entender que o nosso coração, quando Deus fala na Bíblia, que ele fala em parábolas, não é esse músculo que está aqui. É a nossa mente, que é a nossa fonte de energia. Então, a nossa mente tem que estar conectada com Deus 24 horas por dia. E a mente de muitas pessoas estão conectadas com o maligno. Por isso que Deus tem que chegar na nossa vida e ele tem que nos libertar e nos desbloquear, para que nós possamos ter a visão dele. Porque nós somos a semelhança dele. Quem deforma o cérebro, a mente das pessoas, são os demônios. E o que Satanás faz? Usa todas as coisas que existem nessa terra, porque ele não cria nada, mas ele pega e usa. É o verdadeiro oportunista. Então ele usa o dinheiro que está circulando na geração que está vindo, que há muitos anos atrás existia a troca, né? Você dava um cesto, pegava um animal em troca. Depois foram surgindo moedas de prata, de cobre, moedas de ouro. Usava-se muitas joias, muitas pedras também, como dinheiro. Hoje a gente já está mais para esse lado mais digital da coisa, né? Porque o dinheiro, na verdade, ele é uma energia. E existem coisas que representavam essa troca. Então, hoje a gente vive essa parte financeira de uma forma mais digital. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei, olha, daqui a pouco não vai existir cédula mais. Não vai existir moeda mais. Vai ser tudo num cartãozinho magnético. Vai ser tudo virtual. Hoje em dia quase ninguém anda com cédulas mais no bolso. Então as coisas vão mudando. Mas é tudo uma energia. E aí as coisas vão fluindo dessa forma e ele vai usando tudo que tem para manipular o homem, para tirar a conexão que o homem tem através do seu coração, da sua mente, de Deus e ficar conectado a ele. Por isso que tem muita gente que está em Satanás. Porque acredita em tudo que ele fala. Ele mente muito bem. Ele vai criando situações totalmente constrangedoras. Mas ele vem, sabe, com um sapatinho de lã. Ele vem, sabe, como se fosse um anjo. E ele vai te induzindo, vai te levando, vai te levando. Aí chega uma hora que Deus está percebendo que ele está caminhando a gente para a morte. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que Deus faz? Começa a fechar portas na nossa vida para que a gente não caia nesses laços. Porque uma vez que cair, é só Deus para tirar. E Deus sabe da nossa estrutura. Tem hora que a gente não tem estrutura. Se você não deixar Deus cuidar da sua vida, você vai cair ou entrar em portas aí que Satanás está abrindo e você vai ter grandes problemas. Grandes problemas.
e ele leva a pessoa ao suicídio. Tem pessoas que passam por problemas, entram em portas que não deveriam, não buscam orientação no Senhor e depois tá no emaranhado tão grande, bate um arrependimento tão grande, entra numa depressão tão profunda que só pensa em suicídio. E ele fica trabalhando na cabeça da pessoa. Aí Deus tem que chegar, tem que libertar, para que a pessoa comece a mudar a maneira de pensar, entre numa frequência energética de luz, uma frequência energética positiva, porque ela está num nível extremamente baixo de energia. Só pensa em morte, em negatividade, em escuridão, porque acha que as portas que se fecharam é o fim da vida delas. E Deus está mostrando diante da dificuldade, querendo mostrar para a pessoa, mostrando para a pessoa, ela não consegue ver, que as portas fechadas eram livramentos. Deus está falando com alguém aqui. Você está pensando em suicídio, você está pensando que a sua vida acabou por causa de algumas portas que se fecharam na sua vida. Você não tem noção das portas que Deus está abrindo para você. Das portas que estão sendo abertas para você. Você não tem noção. Você está achando que essas portas que se fecharam era tudo na sua vida. E o tudo na sua vida é Deus. E Deus tem capacidade de abrir portas muito maiores e melhores. Com honrarias que você nunca viveu. Então não se iluda com as coisas que Satanás está mostrando para você. Não esteja com o teu coração, com o teu pensamento conectado nas coisas de Satanás. Porque ele está querendo iludir você, ele está querendo colocar desânimo em você, tristeza em você, querendo mostrar para você que Deus não gosta de você, que Deus te esqueceu porque portas na sua vida foram fechadas. E essas portas foram livramentos. Deus te ama tanto que ele está te dando livramento. Ele não está deixando nem você saber o que estava por trás dessas portas. Para que você não fique atormentado. Para que você não ande abalado diante da maldade dos outros. Diante dessas oportunidades que iam levar você a situações constrangedoras. Levar você ao suicídio, à morte. Na íntegra você já está entendendo muita coisa que Deus está te falando. Então não lamente porta fechada. Você vai falar assim dela, mas teve porta que foi Satanás que fechou. Não tem problema. Deus vai lá e abre uma maior. E se for vontade de Deus, uma vez que Satanás fechou, Deus vai lá e abre. É uma palavra, os demônios têm que abrir. Então, descansa em Deus, porque Deus sabe o que faz na nossa vida, irmãos. Deus sabe o que faz na nossa vida. Nós não sabemos muitas vezes o que está acontecendo, mas Deus não perdeu o controle da nossa história em momento algum. E tem situações que você não está conseguindo sair, a porta não abre. Deus tem propósito em deixar você aí por um período. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está te dando livramento. Aí você vai falar assim, nossa, mas teve porta que fechou e Deus me levou para uma outra porta que eu não queria. Por que Deus está te locomovendo desse jeito, tirando um lugar e levando para o outro? Porque ele tem propósito. E ele estava te dando o quê? Livramento. Porque tem lugar, irmãos, que às vezes está cômodo para você. Tem porta que você tá que tá cômodo para você. Tá bom para você. Mas tem gente que tá na mesma porta que você tá incomodando. Se Deus não tirar você desse ambiente, eles te colocam em laço. Cria uma situação ao ponto até de você perder a cabeça e você chegar ao ponto de agredir a outra pessoa. Ou até mesmo matar a outra pessoa, porque Deus conhece o nosso limite. Satanás vai trabalhando e vai levando a gente para um precipício. Chega uma hora que a porta estava confortável para você, mas as pessoas que estavam convivendo com você nessa porta não estavam felizes com a sua companhia. Então Deus vai lá e tira antes que você cometa uma besteira. Antes que você faça uma bobagem. O que Deus está te dando? Livramento. E aí você não entende por que Deus fechou a porta. Só que Deus manda dizer para você, a satisfação que você tinha de estar nesse lugar, você estava enganado. Você criou sentimentos e ilusões de coisas que você não conseguia ver. Deus te protegeu até nisso. Porque se você ficasse nessa porta, entendendo o que estava acontecendo naquele lugar, você ia cair numa depressão profunda e Deus não tem isso para você. Então Deus manda dizer para você, eu aliviei o fardo, não deixei você perceber o que estava acontecendo, só que a porta que está para ser aberta para você, o sentimento bom que você tinha nesse lugar não se compara com o sentimento bom que você vai viver agora. É só você confiar em Deus.
Você acha que você era feliz naquela porta. Você não tem noção da felicidade que Deus está trazendo para você nessa porta nova que está se abrindo. Você não tem noção do que está vindo para você. E Deus está abrindo essa porta maravilhosa para você essa semana. E você tem que confiar nele. Então descansa no Senhor. Agradeça todas as situações que você viveu. Tem coisa que você não está entendendo e tem coisa que você não sabe. Tem coisa que Deus não deixa nem a gente saber, irmãos. Desequilibra o nosso emocional. Desequilibra totalmente o nosso psicológico. Ele não deixa a gente saber. Quando você estiver bem liberto de algumas situações, de traumas que você viveu, quando você estiver firme numa situação, que ele vê que aquilo não vai te atingir mais, ele deixa você saber o que aconteceu lá atrás. Mas, às vezes a gente está passando pela situação e ele não conta. Porque vai desequilibrar você. E ele não quer ver você, sabe, uma igreja desequilibrada. Uma igreja que não sabe para onde vai, não sabe o que fala, desnorteada. Ele quer ver você de pé. Ele dá livramento até disso pra gente. Então ele manda falar pra você, tô te dando livramento diante dessa porta aí que você achava que era maravilhosa, tô te dando um grande livramento. Sentimental. Porque ele não quer te ver cativo de nada. Tá te dando um grande livramento emocional. E você não estava entendendo. Teve gente aqui que Deus tirou antes que você tivesse aí um grave prejuízo financeiro. Que já estavam arquitetando e armando para você nesse sentido. E Deus não tem divisão para você. Deus não quer perca para sua vida, Deus quer ganho. E Deus manda dizer para você, vocês não vão perder mais nada. O meu povo não perderá mais nada. Agora é hora de ganhar, agora é hora de receber. Agora é hora de entrar em portas frutíferas. O período de perder, da perca já passou. Agora é hora de ganhar. Então toma posse dessa palavra, descansa no Senhor, não apavore teu coração, porque Deus sabe o que está fazendo. Nem toda porta que se fecha na nossa vida, irmãos, é perca na nossa história. Pelo contrário, é livramento. E quando Satanás fecha uma porta que era de Deus, que eles não têm autoridade para isso, mas eles são terríveis, Deus dá a ordem e eles são obrigados a chegarem lá e abrir novamente aquela porta. E tem porta que Deus abre que nunca mais se fecha. É o que ele manda falar para você. A porta que ele está abrindo essa semana nunca mais será fechada. Não adianta vir arrumadinho do inferno, fofoqueiro, intrigueiro, caluniador. Não adianta vir o exército de Satanás aí azucrinar, porque não vai conseguir fechar. Inveja nenhuma vai destruir essa porta. Essa porta foi feita para você. Tem a sua medida. Faz parte do seu cenário e é seu por direito. É Deus que está te dando. E nunca mais será fechada. Guarda essa palavra no teu coração. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa porta que o Senhor está abrindo essa semana. Não temos nem noção, nem ideia do que é, Pai, mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que é coisa grandiosa, que vai acrescentar na nossa vida, que vai enriquecer o nosso testemunho, que vai trazer paz e felicidade para a nossa história, para a nossa vida, que vai trazer aí prosperidade. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa porta que nunca mais será fechada. Dê livramento para o teu povo, Pai. Tire o teu povo do sofrimento. Dê compreensão para os irmãos que não entendem essas portas que foram fechadas. Dê sabedoria. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos ao Senhor principalmente pelos livramentos, Pai, que nós nem sabemos que vivemos. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa porta que o Senhor está abrindo durante essa semana, que nunca mais será fechada. Gratidão, Senhor, por tudo. No nome de Jesus. Guarde essa palavra aí no seu coração e descansa, porque o que Deus está trazendo para você é para impactar, é para alegrar o seu coração. É uma porta que nunca mais será fechada. E você vai ver o quão Deus zela pela sua vida. O quão Deus te honra e te ama nessa terra. E você agradeça as portas que foram fechadas. E pare de sofrer por isso. Porque foi um grande livramento que Deus te deu. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.